Boa noite, meu povo amado, sejam todos bem-vindos, mais uma aula aqui comigo e vamos falar na parte introdutória dos direitos e garantias fundamentais, saber o que é direito, saber o que é garantia, né? Saber algumas teorias básicas para que nós possamos então adentrar ao grande, famoso, conhecidíssimo artigo 5º da Constituição Federal. Tu não vai entrar no artigo 5º sem ter esse conhecimento, tá? Até porque, obviamente, cai em prova. Se cai em prova, é obrigação minha te orientar, beleza? Tranquilo? Então vamos para cima? Direitos e garantias fundamentais, uma matéria longa, né? Uma matéria que você começa estudando aqui, não para nunca, cara. Você parece que entra num banhadal, naquele pântano, começa a andar e não sai mais, mas eu tenho certeza que você vai sair. E vai sair bem, vai sair entendendo a matéria, entendendo o artigo 5º. Não é só decorar inciso, né? A prova cobra muito mais do que isso. Você precisa ler o inciso, ler, claro, o artigo 5º, mas você precisa também saber a teoria, saber o geralzão, características, a diferença de direitos e garantias, algumas teorias aplicadas, né, no estudo do direito e garantia fundamental, beleza? E é isso que nós vamos fazer a partir de agora, falar um pouquinho mais de direitos e garantias fundamentais. Vamos lá? Estamos aqui no Fox Concursos, mais uma vez, e para falar dele, né? Do grande título 2 e em especial do artigo 5º. Deixa eu mostrar para você um detalhe importante, ó. Direitos e garantias fundamentais. Moçada, esse título 2, né, ele trata dos direitos e garantias fundamentais. Veja que interessante, ele não tem apenas um artigo. Quando você fala direitos e garantias fundamentais, um artigo se sobrepõe, que é o artigo 5º, né? Se você falar assim, olha, na minha prova, no meu edital, caiu direitos e garantias fundamentais. Um desavisado vai pensar assim, opa, vai cair artigo 5º. Claro, artigo 5º está dentro dos direitos e garantias fundamentais. Mas quando vem direitos e garantias fundamentais, não é só e tão somente o artigo 5º. Tome cuidado. Se o seu material, por exemplo, está lá somente artigo 5º, não. O artigo 5º, ele está dentro da matéria do título 2, que trata de direitos e garantias fundamentais. Veja que o título 2, ele vai ter 5 capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 5. Claro que o mais cobrado, sem sombra de dúvida, é o artigo 5º. Só o artigo 5º, né, hoje tem quase 80 incisos, só o artigo 5º tem 4 parágrafos, só o artigo 5º já dá uma dor de cabeça tremenda, né, de você estudar. O artigo 5º, claro, é o mais importante deles, pelo seu tamanho, pela sua importância, pelo seu conteúdo, né? Agora, direitos e garantias fundamentais não estão apenas no artigo 5º, essa é a primeira orientação que eu quero deixar para você. Quando o seu edital coloca lá, traz lá, direitos e garantias fundamentais, é artigo 5º para frente, não é só o 5º, tá? Então, vai cair só o 5º? Não! Não é só, é muito mais. Veja que nós vamos estudar dentro dos direitos e garantias fundamentais o capítulo 1, que fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. Aí sim, esse capítulo 1 é o artigo 5º. Franco, tem um capítulo inteiro que só tem um artigo? Pois é, só tem um capítulo inteiro que só tem um artigo, que é o artigo 5º. Depois você vai enfrentar o artigo 6º até o artigo 11. Esse artigo 6º ao artigo 11 corresponde ao título capítulo 2 dos direitos sociais, que são direitos fundamentais. Cara, me dá um negócio ruim, sabe, no baço aqui, quando o aluno pergunta para mim, ô Franco, os direitos sociais são direitos fundamentais? Eu digo, homem de Deus, é claro que são. Pois onde estão os direitos sociais? Aí eu peço para ele olhar a própria Constituição. Olha a estrutura da tua Constituição, aluno. Onde estão previstos os direitos sociais? Estão aqui no artigo 6º ao 11, beleza? Em qual capítulo? Capítulo 2 está dizendo aqui. Ok. De qual título? Dos direitos e garantias fundamentais. Então quer dizer que os direitos sociais são direitos fundamentais? Claro que sim, rapaz. Então para de errar essa questão, homem. Para de errar essa questão, coloca lá, marque abaixo uma alternativa que contempla apenas direitos e garantias fundamentais. Aí está lá, direito à propriedade, direito à herança, direito à educação,
direito a lazer, e aí você não marca a questão. Por que tu não vai marcar a questão? Não, porque tem uns direitos aqui dentro do artigo 6º. E a questão está pedindo só artigo 5º. Não, se a questão está dizendo, marque abaixo uma alternativa que contempla direitos e garantias fundamentais, nacionalidade é direito fundamental. Direitos políticos é direito fundamental. Propriedade, lazer, educação, trabalho, segurança, vida são direitos fundamentais, previstos em artigos diferentes, mas são direitos fundamentais. Entendeu? Veja só, mais abaixo você vai enfrentar o artigo 12 e 13. Esses dois artigos, eles vão trabalhar a noção de nacionalidade, que é direito fundamental. Nacionalidade não é direito social, mas é direito fundamental. Está dentro do título 2 dos direitos e garantias fundamentais. Entendeu? Depois vem os direitos políticos do artigo 14 e 16. Até mesmo o artigo 17, que foi feito um desdobramento, né, à época, está dentro do artigo do título 2, que trabalha direitos e garantias fundamentais. Então, veja, quando for cobrado direitos e garantias fundamentais no seu edital, você tem a obrigação de estudar o artigo 5º até o 17, pelo menos. Do 5º ao 17. Porque dentro do 5º ao 17, você tem o título 2, que vou dizer mais uma vez, é o título que contempla os direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição Federal. Tu vai perceber que nós temos outros direitos, outras garantias expressas em outros diplomas, ou até mesmo na própria Constituição, em outros artigos. Né? Isso é o mandamento do parágrafo 2º do artigo 5º. O rol de direitos e garantias fundamentais não é taxativo, ele é aberto, você pode encontrar em vários outros lugares, né? Mas quando você estuda o título 2, por favor, você está estudando os direitos e garantias fundamentais. E o título 2 não começa e não termina, né? Melhor dizendo, não morre no artigo 5º. O artigo 5º é o start, o artigo 5º é o começo, né, dos tais direitos e garantias fundamentais, que irão se desdobrar nessa sistemática aqui, tá? Então, olha, mais uma vez, só de você conhecer a estrutura da tua Constituição, você já mata a questão. No momento que você olha para essa tela e você vê que os direitos sociais estão dentro dos direitos e garantias fundamentais, você nunca mais vai dizer numa prova que direito social não é direito fundamental. É claro que é. Só de você olhar para essa tela e perceber que nacionalidade, que direitos políticos estão dentro do título 2, que trata de direitos e garantias fundamentais, você nunca mais vai responder numa prova que direito político não é direito fundamental. Mas que mundo que tu vive? É claro que nacionalidade, é claro que direito político, é claro que direitos sociais são direitos fundamentais, previstos em outros artigos que não do 5º. Mas não é porque não está no 5º que não vai ser direito fundamental. Percebe? Então é uma questão boa de prova e só para aqueles que abriram um pouco a mente, abriram um pouco o seu horizonte e conheceram de fato a estrutura da própria Constituição que nós temos. Beleza, moçada? Vamos evoluindo? Então a outra tela corresponde aos direitos e garantias, as suas diferenças, tá? E eu trago aqui uma diferença muito básica, até porque a pergunta é básica. A primeira pergunta vai ser assim, olha, existe diferenças entre direitos e garantias fundamentais? Tu vai responder sim. Sim, existem os direitos, que são aqueles dispositivos positivos, a previsão de uma ação, a previsão de algo que será entregue, né, uma benesse entregue ao cidadão, por exemplo. E nós temos, por vezes, a garantia que vai garantir, literalmente falando, que esse direito seja cumprido. Então, há uma diferença, sim, entre direitos e garantias. As disposições declaratórias, aqueles que declaram um certo direito, poderão ser garantidos pelas disposições assecuratórias. Então, quando nós temos direitos, e não basta apenas a Constituição determinar 300 direitos, por vezes nós temos que determinar algumas garantias. Ah, eu tenho direito de ir e vir.
beleza? Você tem direito de ir e vir. Agora, se esse direito for cerceado, nós temos uma garantia poderosíssima, que é uma garantia processual, judicial, que é a ação do habeas corpus, que vai garantir o direito de ir e vir. Então, se eu tenho um direito e não tenho uma garantia para protegê-lo, aquele direito, muitas vezes, ele não vai ser cumprido. Tá? Então, por vezes, você tem lá o direito e terá também uma garantia. E muito importante, moçada, as garantias não são apenas as 5 ações mandamentais que vocês irão estudar comigo, vão fazer tabelinha comigo nesse quadro, vai ficar como ali no mundo, uma tabelinha completa das ações mandamentais, das garantias processuais, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de junção, a ação popular. Essas são ações, são garantias, são ações garantistas. Agora, as garantias também podem ser administrativas. Por exemplo, direito de petição, direito de certidão, são garantias. Entendeu? Então, garantias não são apenas ações. As garantias podem ser administrativas, tá? Veja só. Imprimem existência legal aos direitos, né? São disposições declaratórias, e as garantias limitam o poder em prol dos direitos. Exemplo. No próprio inciso, veja só que interessante, ó. No artigo 5º, inciso 6º, no próprio inciso, eu posso ter um direito, veja só, é inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Esse é o meu direito. Eu tenho o direito de livre exercício da minha crença. Eu tenho o direito de livre exercício da minha religião, tá? Ok? Então, essa é uma questão importantíssima. Agora, e se esse direito não for cumprido? Aí no próprio inciso, perceba, no próprio inciso, eu tenho garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ok? Então, olha que interessante. Estou te dando um exemplo. No próprio inciso 6º, que garante, que prevê o direito religioso, no próprio artigo, no inciso 6º, eu tenho o exercício do direito religioso e a garantia que esse direito será preservado no próprio inciso. Entendeu? Agora, por vezes, eu posso ter o direito previsto no inciso e aquela garantia prevista em outro inciso. Tá vendo aqui, ó? Por exemplo, ninguém será julgado, ninguém será processado, nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Esse é um direito que eu tenho. E qual é a garantia que eu vou ter? A garantia mais à frente, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Por quê? Porque se eu garanto que não haverá tribunal de exceção, eu vou garantir o devido processo legal, eu vou garantir o chamado juiz natural, né? Que nós iremos ver com certeza à frente. Então veja, a garantia poderá ser uma garantia administrativa, prevista no mesmo inciso, ou até mesmo incisos diferentes. Eu vou ter geralmente um direito e uma correspondente garantia para proteger esse direito. Entendeu? Eu trago essa tela para mostrar para você o seguinte. Existe diferença entre direitos e garantias? Tu vai dizer sim, existe. Beleza, então. Vamos lá. Franco, e essa telinha básica aí das características dos direitos fundamentais? Bom, lá na aula de direitos humanos, né, a professora vai explicar melhor essas classificações, essa matéria que envolve a noção geral, a historicidade, a evolução, as características dos direitos humanos. Mas eu preciso trabalhar pelo menos uma noção dessas características aqui também. Por quê? Porque não raras vezes o seu concurso não cobra direitos humanos. Cobra apenas a Constituição. Cobra apenas os direitos e garantias fundamentais, que são derivados dos direitos humanos, né? Então, algumas características dos direitos humanos são aplicados nos direitos fundamentais. Então, em respeito a vocês que estão aí estudando e o seu concurso provavelmente não cobrou direitos humanos, então nós temos que ter essa noção também, tá? Joia? Vamos lá. Quais são as características dos direitos fundamentais? Historicidade significa que a formação dos direitos fundamentais se dá no decorrer da história. Moçada,
A história da evolução dos direitos humanos é fenomenal. Mesmo que não caia para você a matéria de direitos humanos, eu recomendo que você busque conhecer, né, os acontecimentos da história que foram se sucedendo e muito sangue foram sendo derramados até nós chegarmos no dia de hoje, né, na consolidação que nós temos hoje do entendimento no nível mundial de direitos humanos, direitos fundamentais, ok? É claro que isso não aconteceu do dia para a noite. É claro que isso veio sendo construído desde há muito, né? Guerras após guerras, atrocidades após atrocidades, de criações de órgãos, publicações de diplomas legais, reconhecimento internacional, né? Então, tudo isso é a despacito. É claro que a primeira grande característica dos direitos humanos, ou direitos fundamentais aqui para nós, é a historicidade, né? Tanto é que você estuda a evolução dos direitos humanos, né? Então, dada aí a primeira característica, a tal historicidade. A segunda característica é a universalidade. Ora, os direitos fundamentais são reconhecidos a todas as pessoas, né? Claro que num país como o nosso, alguns direitos elencados como fundamentais não serão entregues a estrangeiros, não serão entregues a pessoas jurídicas, enfim, não serão entregues a pessoas que não são cidadãs brasileiras, apenas nacionais brasileiros. Então, nós temos alguns níveis, né, de direitos fundamentais. O fato é o seguinte: nível geral, regra geral, direitos fundamentais são extensíveis a todos, ponto, tá? E aí você vai ler comigo, vai estudar comigo, que nem sempre esse todos, ele é aberto de fato para todo mundo. Alguns direitos fundamentais serão reservados a uma certa categoria de pessoas, por exemplo, aos cidadãos, entendeu? Joia, mas isso é exceção. A regra é que os direitos humanos, os direitos fundamentais, sejam extensíveis a todos. Essa é a característica da universalidade. A outra característica é a irrenunciabilidade. Não se pode recusar, pode ocorrer o seu não exercício, né? Mas nunca a sua renúncia total. Para aqueles que irão estudar para concurso, né, vão abrir mão de certas regalias, por exemplo, assistir BBB, né? Então, muito cuidado aí, porque alguns direitos fundamentais podem ser relativizados. Alguns direitos fundamentais podem ser relativizados, mas nunca a nossa negativa total. Por exemplo, aqueles que irão participar de um reality show, BBB da vida, eles assinam um contrato com a emissora abrindo mão de certos direitos temporariamente, de forma parcial. Direito à imagem, direito à privacidade, entendeu? São direitos fundamentais. Tu vai ver comigo, são direitos fundamentais. Agora, é óbvio que eu vou participar de um BBB, eu não vou, obviamente, entrar com processo depois contra a Globo, porque a Globo invadiu a minha privacidade. Ora, eu entrei numa casa que estava sendo filmada 24 horas por dia. Tu quer o quê? Né? Então, a minha vida privada, a minha intimidade, e muitas vezes até mesmo outros direitos, serão relativizados, tá? Mas isso, pessoal, mais uma vez, é exceção. Eu estou simplesmente trazendo elementos, subsídios, para você não ficar cego. Olha, são irrenunciáveis. Não, peraí. O direito 2 mais 2 nunca é 4, né? No direito, 2 mais 2 nunca é 4. Pode ser 4,5, 5, 6, 3, mas 4 é difícil de ser. Então, a irrenunciabilidade, claro, é a regra, né? Não pode se recusar. Nós não podemos renunciar ao direito, mas existem algumas limitações, tá? Inalienabilidade, também na mesma linha. São conferidos a todos, logo não podem ser transferidos a outrem, não possuem valor econômico, né? Também na mesma linha, vou te dar o mesmo exemplo. Ora, é claro que a imagem pode ser negociada, né? O professor de concurso negocia a sua imagem com o curso, negocia o direito de voz, negocia o direito de imagem, negocia o direito como o locutor de rádio, como o apresentador de TV.
Então, é claro, mais uma vez, existem exceções? Claro que existem, mas em regra, uma característica geral, os direitos fundamentais são inalienáveis. Né? Eu não posso vender minha vida, eu não posso vender meu rim, né? Eu não posso vender os direitos fundamentais. E aí você vai dizer, mas propriedade é um direito fundamental e a propriedade é alienada. Claro que sim. Por isso que eu falo para você, ó, quando você estuda características, tu tem que pensar num todo. Em regra, os direitos fundamentais são inalienáveis. Isso não quer dizer que alguns direitos não possam ser vendidos. A propriedade é um exemplo. Eu posso vender meu celular, porque não? É meu, né? É um bem disponível, ok? A minha imagem pode ser comercializada. Tanto é que eu faço, né? Eu sou professor e tenho um contrato e essa empresa utiliza a minha imagem, a minha voz e comercializa isso. E tá tudo bem, entendeu? Então, mais uma vez, não seja cego, né? Não seja cartesiano aqui, tá? Então, inalienável é uma característica geral. Irrenunciabilidade é uma característica geral. Mas tu lembra, né, que existem algumas exceções, ok? Imprescritibilidade, uma característica muito importante dos direitos fundamentais. Como são direitos personalíssimos, né, ainda que não individualistas e despidos de caráter patrimonial, são sempre exercíveis, não importando o lapso temporal do seu não exercício. O que eu quero dizer com isso? Os direitos fundamentais não prescrevem. Por exemplo, você pode passar 30 anos da sua vida sem comprar nada, sem comprar um carro, sem comprar uma casa, sem comprar um terreno, nada. Mas daqui 30 anos você vai ter o mesmo direito de propriedade. Você conseguiu comprar um terreninho, aquele terreninho vai ser seu, propriedade. Entendeu? Então, por mais que você não utilize aquele direito, ele não prescreverá pelo não uso. Isso é prescrição. Então, eu não vou, por eu não usar o direito, ele se some, ele se esvai pelo transcurso do tempo. Isso não se aplica em direito fundamental, tá? Então, o direito fundamental, ele é imprescritível, beleza? E são concorrentes, ou seja, eu posso usar vários direitos fundamentais ao mesmo tempo, né? Podem ser exercidos cumulativamente ou isolados. Isso é fato, né? Ao mesmo tempo, eu estou usando vários direitos fundamentais ao mesmo tempo. Muito bem. Aí nós temos duas características importantes, ó. A primeira, a limitabilidade. Isso é muito importante, gente, muito importante mesmo. Ah, mas e a tortura? Ah, mas e não sei o que da censura? Atenção! Se perguntar para você, existe direitos fundamentais absolutos? Você vai dizer não. Não existe direitos absolutos, tá? Logo, mesmo tidos como fundamentais, esses direitos são relativos. Tenha coragem, faça isso, por favor. Num conflito de direitos, a resposta estará na própria Constituição ou na interpretação do juízo, na qual o STF aplicou a teoria da máxima observância dos direitos fundamentais envolvidos. Essa teoria, pessoal, é muito importante, ela é utilizada, repito, pelo Supremo. Teoria da máxima observância dos direitos fundamentais envolvidos. Quando há conflito de interesses, o STF diz, olha, aplica-se a máxima observância dos direitos fundamentais envolvidos, conjugando com a sua mínima restrição possível. Porque não raras vezes irão entrar em conflito dois ou mais direitos fundamentais. Isso é fato. Não raras vezes eles entram em conflito. Quer ver, ó? Só presta atenção aqui. Teve uma situação bem interessante envolvendo um certo cantor, vou colocar aqui, ó, Roberto Carlos, grande Roberto Carlos, que teve um livro escrito por um outro autor de livro. Esse outro autor do livro escreveu um livro, sério mesmo, escreveu um livro. Um livro sobre o nosso queridíssimo Roberto Carlos.
né? O autor escreveu um livro sobre a vida e obra do Roberto Carlos. E chamou isso, claro, de biografia. Biografia, né? A grafia da vida. E o Roberto Carlos falou assim, ó, viu? Eu não autorizei essa tal biografia, tá? E aí o Roberto Carlos falou assim, o negócio é o seguinte, ó. Esse livro aqui, ele está ferindo, por exemplo, direito à minha intimidade, direito à minha honra, né? Direito à minha vida privada. Veja que são direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e que são entregues a Roberto Carlos, claro. Ele não autorizou que esse autor escrevesse sobre a vida dele. Beleza. Esse é um conflito. Por quê? Porque nós também temos, de outra banda, a questão da livre produção, ó, livre produção literária. A livre produção literária, né? Nós temos aqui a propriedade autoral. A propriedade autoral. O livro é dele. Fala do Roberto, mas o livro é dele, entendeu? Propriedade autoral. Enfim, que também são direitos fundamentais. Olha que loucura! Nós temos aqui alguém defendendo os seus direitos fundamentais e temos aqui outro defendendo os seus direitos fundamentais. E veja, eles entraram em conflito. Entraram em conflito e aí quem vai dizer quem está certo e quem está errado é o judiciário, muito provavelmente, utilizando uma interpretação que vem da própria Constituição Federal, fazendo ponderação de bens. Ora, a própria Constituição Federal diz assim, olha, quem ferir a honra, a imagem das pessoas, terá que entregar o direito de resposta mais indenização. Veja que o Roberto Carlos estava pedindo para que esse livro não saísse. Porque se saísse, iria ferir a sua vida privada, honra, enfim, os seus direitos fundamentais. E o outro autor falou assim, o negócio é o seguinte, ó, o livro não é do Roberto, é meu. Eu escrevi sobre a imagem de uma pessoa pública, que é o Roberto Carlos. Mas o livro é meu, entendeu? Que história é essa, que o meu livro não pode sair? Que loucura é essa? Aí o que acontece? Se porventura, dentro desse livro, que fui eu que escrevi, tiver alguma mentira, tiver algum abuso, você, Roberto Carlos, me processe. Porque eu tenho certeza que o que eu escrevi aqui é verdade. O que eu escrevi aqui é verdade, eu tenho prova disso. Ou seja, há uma ponderação de bens. Um defendendo a sua livre produção textual, autoral, direito de propriedade autoral, que também é um direito fundamental. E o outro dizendo, olha, se esse livro sair, né, vai ter prejuízo para mim. O que acontece? A solução está na própria Constituição Federal. O livro foi publicado, né, ele ganhou a autorização para sua publicação, e o Roberto Carlos falou o seguinte, ó, se porventura esse livro de fato falar algo errado, falacioso, e ferir de fato os direitos fundamentais do Roberto, ele que entre com a ação cabível de indenização, pedindo direito de resposta, assim por diante. Mas o que não pode é você pedir para que esse livro não seja publicado, porque é direito fundamental também da outra parte ter o seu livro publicado. Tu está entendendo? Então, essa limitabilidade vai gerar um conflito de interesse. E não raras vezes existe no dia a dia do Poder Judiciário esse embate envolvendo, de um lado, alguém dizendo que tem direito fundamental, do outro lado, outrem também dizendo que tem direito fundamental. E aí como é que fica o juiz? Né? Na hora tem que resolver. Na hora tem que olhar o caso concreto e falar assim, o negócio é o seguinte, ó, os dois estão apresentando os direitos fundamentais, poderosíssimos. No caso concreto, A ou B vai ganhar. E qual é a teoria que o STF utiliza para que resolva esses problemas do dia a dia? A famosa teoria da observância dos direitos fundamentais envolvidos.
a máxima observância possível, né? E a mínima restrição possível. Ou seja, o máximo que eu conseguir entregar para ambos e a mínima restrição possível, porque ambos estão trazendo direitos fundamentais para o processo. Pegou? É uma questãozinha boa de prova e eu te trago aqui o exemplo real do nosso querido Roberto Carlos. Muito bem. A aplicação imediata. Nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º, e é uma questão importantíssima, né? As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, muito cuidado aqui, pessoal, porque a aplicação imediata é diferente da aplicabilidade plena, contida e limitada. A aplicação imediata significa que as normas constitucionais são dotadas de todos os meios e elementos necessários à sua pronta incidência aos fatos, situações, condutas e comportamentos que as regulamentam. Ou seja, desde o momento da promulgação da Constituição, no dia 5 de outubro de 1988, já estão plenamente prontas, postas as normas constitucionais. E elas podem ser, inclusive, utilizadas. Ou aquelas que ainda precisam de complementação, podem ser, então, regulamentadas. O fato é que todas as normas são constitucionais e têm aplicação imediata, mesmo aquelas normas de aplicabilidade limitada, de aplicabilidade contida. Então, não confunda a aplicação imediata prevista no artigo 5º, parágrafo 1º, com aquela ideia de aplicabilidade das normas, tá? Do nosso querido José Afonso da Silva. Nós temos a aplicabilidade plena, a aplicabilidade contida e a aplicabilidade limitada. No momento oportuno você vai estudar isso. Então, repito, mesmo as normas de aplicabilidade limitada têm aplicação imediata. Não confunda uma coisa com a outra. Todas as normas de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Essa é a expressão que eu quero que você leve à sua prova. Todas as regras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Fechou? Tá comigo? Então vamos lá despacito. Essas são as características que nós temos, tá? Eficácia vertical e eficácia horizontal. Agora eu vou te dar, né, vou te dar aqui uma oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre essa noção geral de direitos. Isso aqui, cara, é para poucos. Se você está tendo acesso a esse conteúdo, se você está aguentando firme comigo até aqui, se você quer de fato fazer diferença numa questão de prova, então, cara, aprenda essas teorias. Porque quando a questão for difícil, quando a questão não for vir apenas, direito à propriedade é um direito fundamental, claro que é. Direito à herança é um direito fundamental expressamente previsto. É uma questão fácil, todo mundo vai saber. Agora, se a questão perguntar sobre a eficácia vertical ou a eficácia horizontal, meu amigo, é para 1 ou 2. Aí, se você acerta essa questão, você sai desse patamar e vem para cá, entendeu? Então, é a questão que separa o homem dos guri. É a questão que separa o joio do trigo. É a questão que separa o concurseiro do que vai ser aprovado, concursado. É a questão difícil. Então, tire esse ranço do coração e vão para dentro. Eficácia vertical primeiro. A eficácia vertical dos direitos fundamentais é a aplicação de tais direitos na relação pública, na relação entre particular e Estado. Ora, você já sabe muito bem que os direitos fundamentais, eles foram criados assim, né? Visando, claro, inclusive a primeira geração de direitos é você tirar o Estado do ombro, né, do cidadão. Então, o pensamento originário dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, é pensando numa relação pública-privada, Estado-cidadão, Estado-sociedade. E a relação entre Estado e pueblo
é assim, ó, tá? Ela é vertical. É uma relação vertical, tá vendo? Por isso que numa relação tradicional, uma aplicação tradicional dos direitos fundamentais envolve Estado e cidadão. E a natureza diz que essa relação é vertical. Por isso que a relação vertical, a eficácia vertical, diz respeito à relação entre particular e Estado. Trata-se da amplitude da vinculação do poder público aos direitos fundamentais, de forma que cada ato do poder público deve ter os direitos fundamentais como norte referencial. Cada ato do poder público tem que ter direitos fundamentais como norte. Mas veja, essa é uma interpretação natural. Veja que a relação, a existência de um direito tido como fundamental nasceu para proteger o cidadão do Estado. Inclusive, forçando o Estado a conceder direitos fundamentais a nós, cidadãos, dada essa relação vertical que existe. Agora, existe uma outra relação, que é a relação horizontal. Essa é uma relação um pouco mais atual, reconhecendo, inclusive, que existem aplicações distintas na esfera privada, a esfera jurídico-privada. A aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais refere-se à aplicação desses direitos na esfera jurídico-privada, ou seja, no âmbito das relações jurídicas entre particulares. E aí você sabe que a relação entre nós particulares não é vertical, é horizontal. Tá vendo, ó? Então, quando existe, por exemplo, um Tício da vida e um Mévio da vida, o que nós temos? Nós temos uma relação horizontal, tá? Muito bem. Então, essa relação é a relação particular, regida por direito civil, por exemplo. É uma relação horizontal. E mesmo nesta relação privada, particular, nós temos que respeitar direitos fundamentais. Nós temos que aplicar direitos fundamentais. Então, mesmo nesta relação horizontal, nós precisamos fazer prevalecer os direitos fundamentais. Entendeu? Mas veja, nós não temos um Estado aqui, o Estado opressor. Não, nós temos duas pessoas de mesmo nível. A eficácia horizontal representa uma constatação de que a opressão e violência não advém somente do Estado, e sim entre pessoas particulares, né? Mas também de múltiplos atores privados, fazendo com que a incidência dos direitos fundamentais fosse estendida para relações aparticulares. Ou seja, no momento que a doutrina começa a estudar a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, nós entendemos que também há uma certa opressão entre nós particulares. Não é tão igual assim a relação privada. Então, nós temos que também aplicar aqui os direitos fundamentais, tá? Beleza. Aí, nas questões envolvendo a aplicação horizontal, gente, que é onde a porca torce o rabo, onde as questões são piores, nós temos três teorias, tá? A teoria da ineficácia horizontal, a teoria da eficácia horizontal indireta e a teoria da eficácia horizontal direta. Presta atenção. No momento que alguém fala assim, opa, aqui ó, na relação privada também há desigualdade. Não chega a ser uma relação vertical, mas na relação privada também há desigualdade. Então nós temos que preservar os direitos fundamentais também aqui nos direitos, nas relações privadas. Aí nasce três ideias. A primeira ideia, não existe, não tem como. Ou seja, a primeira teoria diz que não é possível essa aplicação. A teoria da não aplicação, não reconhecimento dessa teoria horizontal. Eu chamo ela de teoria da ineficácia horizontal. Nega a possibilidade de produção. Nega a possibilidade de produção dos direitos fundamentais. Claro que é a teoria menos aplicada. É a teoria minoritária. Aqueles que entendem que eu não posso aplicar direitos fundamentais em relações à horizontal. Agora, a doutrina majoritária já diz que
A teoria da eficácia horizontal é indireta, reconhece um direito geral da liberdade, mas nega a aplicação direta dos direitos fundamentais na esfera privada, cabendo ao legislador a tarefa de mediar a aplicação por meio de regulamentos. Ou seja, a teoria que diz, olha, de fato, nós temos que preservar os direitos fundamentais também nas relações horizontais. Só que isso não pode ser de forma direta. Nós temos que obrigar o legislador, através de leis, dizendo, olha, tal direito se aplica assim, tal direito se aplica assado. Ou seja, na teoria da aplicação indireta, horizontal indireta, eu reconheço a importância, mas eu não faço ela de aplicação direta. Essa é a doutrina majoritária. A doutrina reconhecida e aplicada pelo Supremo, e isso que eu quero que você guarde no coração, a teoria adotada pelo Supremo é a mais radical de todas. Incidência mais ampla dos direitos fundamentais, estendida diretamente nas relações privadas. Ó. O Supremo diz, não, existe sim uma relação horizontal, existe sim a possibilidade de nos aplicarmos os direitos fundamentais nesta relação e aplicação direta. Nada de ficar esperando lei do legislador. Eu acho que o Supremo não confia muito no Congresso, né? Nada de ficar esperando lei. Nós vamos aplicar diretamente as normas e regras de direitos fundamentais nas relações privadas. Então, o Supremo foi na veia, independentemente de qualquer intermediação legislativa, admitindo, porém, ponderações na sua aplicação. Por que isso? Porque nós temos que entender que, por ser uma relação horizontal de dois pares, tem direitos que devem ser aplicados de formas diferentes do que na relação tradicional entre Estado e cidadão, tá? Então, eu colocaria essa tela, uma tela muito importante, e lembre-se, nós aplicamos, ou pelo menos no que diz respeito ao STF, a teoria da eficácia horizontal direta. Guarde, nós no Brasil, de acordo com o Supremo, aplicamos a teoria horizontal direta, a teoria da aplicação dos direitos fundamentais de forma horizontal direta, sem intermediação do Congresso ou de quem quer que seja. Bom, dimensão, moçada. Dimensão, nós temos aí na vertente subjetiva, a dimensão pessoal, né? E a dimensão objetiva, que por natureza conceitual é a dimensão de coisa. Então vamos lá. Na visão mais clássica, diz respeito ao direito que as pessoas possuem face do Estado, né? A qual pode ter papel negativo, abstenção de não fazer, o Estado não pode fazer, ou prestativo. Ou seja, primeira geração, o Estado se afasta, segunda geração, o Estado abraça, né? Concede alguns direitos. O foco fica a torno da posição jurídica do indivíduo, né? Que tem direito de exigir uma ação ou a abstenção do Estado ou de particulares. Por quê? Porque no Brasil nós adotamos a teoria horizontal, direta, inclusive como o Supremo disse, em uma perspectiva de eficácia horizontal, né? Agora, há também uma dimensão objetiva, que é uma visão mais moderna. Trata de enunciados que com alta carga de valorativa que norteiam a aplicação do todo o ordenamento jurídico. Os direitos fundamentais, em sua dimensão objetiva, possuem eficácia irradiante a todo o sistema normativo e dirigem comandos ao poder público como um todo, ou seja, todo o poder executivo, legislativo e judiciário para a produção, interpretação e concretização de normas. É a famosa dimensão objetiva. O foco aqui, obviamente, não é a pessoa, mas o direito como um todo, a coisa. E aí, isso tem o famoso efeito irradiante. Isso aqui já caiu várias vezes em provas, né? Eficácia irradiante. Quando falar em eficácia irradiante, nós estamos falando de dimensão objetiva. Não é focado naquela ou na outra pessoa em si. Não é na relação em si, sim na coisa como um todo, no objeto, tá? Então, quando falar em visão moderna, dimensão objetiva, eficácia irradiante,
Beleza, moçada? Então é isso. Agora, para fechar, eu quero falar com vocês sobre a abrangência dos direitos fundamentais. E aí, eu vou fazer uso do próprio caput do artigo 5º. Veja que algumas perguntas vão sair do caput. Eu vou ler com você pela primeira vez o caput do artigo 5º. Ele é um caput muito tumultuado, por quê? Porque ele possui, inclusive, uma mutação constitucional. Quando você estuda a abrangência dos direitos fundamentais, é importante você conhecer o caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, não, veja que aqui não diz se é brasileiro nato ou naturalizado, todos os brasileiros, e aos estrangeiros, e aí vem uma palavra limitante, estrangeiros residentes no Brasil, né, no país. A inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade são os 5 direitos previstos no caso do artigo 5º. Ao ler o caput, 2 perguntas irão sempre pular na tua cabeça. Primeiro, quem tem direito e onde estão esses direitos, né? Então a primeira pergunta, quem tem direito fundamental e onde estão esses direitos fundamentais? Veja, a resposta aqui é simples, ó. Quem tem? A primeira resposta você encontra na Constituição Federal, no artigo 5º. E de acordo com o artigo 5º, todos os brasileiros, veja só, todos os brasileiros, não importa se é nato ou naturalizado, e alguns, isso mesmo, alguns estrangeiros. Vou colocar o E aqui, pessoal, que é E de estrangeiro, tá? BR é brasileiro, E é estrangeiro, ok? Por que alguns? Porque a própria Constituição diz que esses estrangeiros só terão direitos fundamentais se residentes no Brasil. Muito bem. Há um problema, porque o STF não interpreta assim. O STF diz o contrário. Digo, olha, quem é que tem direitos fundamentais? O STF diz que todos. Todos têm direitos fundamentais. Todos. Quer brasileiros, quer estrangeiros, quer pessoas físicas, pessoas jurídicas, quer nacionais estrangeiros, quer com ou sem residência, né? Com ou sem casa no Brasil. Ou seja, o STF fez aqui uma mutação constitucional. Ele desconsidera essa palavra. E na interpretação, na hermenêutica constitucional, você precisa desconsiderar a palavra residentes. Para você acertar a questão de hermenêutica, de interpretação, tu tem que desconsiderar a palavra residentes e aplicar, então, a novíssima teoria do STF. Todos têm direitos fundamentais. Por quê? Porque nós aplicamos, então, a mutação constitucional. Ô, Fran, o que é mutação constitucional? Mutação constitucional. É uma alteração de interpretação. A mutação é feita pelo Supremo, sem alterar o texto. Perceba que a palavra residentes ainda se encontra no artigo e vai aparecer na tua prova. Porque quando o avaliador copia o artigo e cola na prova, vai copiar e colar com a palavra residentes. Tudo bem, faz parte. Agora, se a pergunta for sobre essa interpretação, tu tem que lembrar, desconsidere a palavra residentes. Porque a palavra residentes limita a aplicação dos direitos fundamentais aos estrangeiros residentes no Brasil. E não é essa a interpretação do Supremo. O Supremo diz que os estrangeiros, com ou sem sede no Brasil, com ou sem casa no Brasil, têm direitos fundamentais. Claro que nem todos, pessoal. O estrangeiro não vota. O estrangeiro não pode ser votado. Então, nem todos os direitos fundamentais são entregues aos estrangeiros. Mas nós temos que reconhecer, mesmo aqueles estrangeiros que estão aqui passeando no carnaval,
É claro que essa pessoa tem direito à propriedade, tem direito à vida, tem direito à integridade física, moral, né? São direitos fundamentais. Ah, o estrangeiro não mora aqui, então podemos bater nele, podemos retirar a propriedade que ele tem. É claro que não. Mesmo que esse estrangeiro não tenha moradia no Brasil, ele vai permanecer tendo direitos, não é? Então é uma interpretação mais coerente. Cuidado. Mutação constitucional, né? Ou seja, não se interpreta a palavra residentes. Veja, isso é uma mutação constitucional. Isso não foi motivo ainda de uma alteração constitucional via emenda, e sim uma mutação constitucional feita pelo Supremo. Não se interpreta a palavra residentes, ok? E onde estão previstos? Bom, aqui no onde você vai encontrar, claro, o start, né? O início no artigo 5º. Só que o artigo 5º, ele não fecha, né? O artigo 5º, ele não é um rol fechado. Isso você vai ver onde? O parágrafo 2º do artigo 5º vai dizer o quê? Que o rol é aberto. Ora, se o rol é aberto, quer dizer que eu posso ter direitos fundamentais previstos em outros diplomas. Sim. Então, eu posso ter direitos fundamentais em toda a Constituição Federal. Não somente no artigo 5º. Grave isso, aluno, pelo amor de Deus. Nós temos direitos e garantias fundamentais previstos em toda a Constituição. Vou te dar exemplo, ó. Artigo 6º, artigo 7º, artigo 12, artigo 14, artigo 150, artigo 225 e seguintes. Em toda a Constituição eu encontro direitos e garantias fundamentais. Porque o rol é aberto, entendeu? Inclusive fora dele, tá? Inclusive fora da Constituição Federal, eu posso encontrar. Por quê? Porque nós temos aqui o chamado poder constituinte supranacional. Artigo 5º, parágrafo 3º, tá? Parágrafo 2º, novamente, e parágrafo 3º da Constituição Federal, que aceita de tratados de direitos fundamentais assinados pelo Brasil. Então, olha que interessante. Nós podemos ter direitos e garantias fundamentais, inclusive previstos fora da Constituição. Eis aí a nossa abrangência. Olha só o tamanho, né? Então, muito cuidado aí com a interpretação dada pelo Supremo no caput do artigo, do artigo 5º, na palavra residentes. E vou mais, onde estão por todos os lugares, não somente no 5º, tá? Dito isso, nós precisamos resolver questões. Eu acho que você tem condições aí de resolver questões, né? Tranquilo, sem estresse, agora que você já conhece um pouco mais dos detalhes aí dos direitos fundamentais. Vamos lá. A primeira questão, a questão tranquila, ela diz assim, ó. De acordo com o texto constitucional, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm a aplicação. Ora, imediata? Não. Imediata? Sim. Né? É o que nós temos lá no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal. A aplicação é imediata. Diferida, limitada, indireta? Não. A aplicação, gente, de normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, você vai lá no artigo 5º, parágrafo 1º. Lembre-se que a aplicação, ela é imediata. Essa é a resposta, tá? Essa pergunta não dá para errar, não tem desculpa. É uma questão que está no parágrafo 1º do artigo 5º e não tem desculpa, tem que acertar. Joia? Então, no que tange a aplicação imediata. Segunda pergunta. Por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, a exclusão de um dos associados de determinada associação privada deve ser precedida pela ampla defesa e respeita a sua garantia constitucional. Veja, o que é a relação horizontal, que não a aplicação dos direitos previstos na Constituição Federal nas relações privadas,
quer de pessoas físicas, quer de pessoas jurídicas. Então, numa associação onde há uma relação horizontal, quando eu vou, uma associação privada, particular, uma associação de bairro, né, vai expulsar um associado, ora, não há o Estado ali, não é uma relação vertical, mas mesmo sendo uma relação horizontal, eu tenho que garantir o direito de ampla defesa. Isso é um direito, uma garantia fundamental, entendeu? Então, ante a eficácia horizontal, eu, claro, preciso aplicar os direitos fundamentais também nessa relação. Então, certíssimo, eficácia horizontal, na exclusão de um associado que de determinada associação privada, deverá ser precedida por ampla defesa. Exemplo clássico de aplicação horizontal dos direitos fundamentais. Entendeu agora? Questãozinha tranquila também. Enquanto direitos estritamente objetivos, os direitos fundamentais outorgam aos seus titulares a possibilidade de impor os seus interesses aos órgãos obrigados. Moçada, quando eu falo no sentido objetivo, aqui é a doutrina mais moderna, né? A eficácia irradiante, né? Chamada eficácia irradiante. Aqui é a coisa, aqui é o todo, né? O foco aqui não é na pessoa. Quando você coloca na tua questão titulares, o foco dos direitos fundamentais são os titulares, então a resposta não é estritamente objetiva, porque os titulares é no sentido subjetivo, entendeu? É por isso que a questão está errada. Então, enquanto direitos estritamente subjetivos, os direitos fundamentais outorgam aos seus titulares a possibilidade de impor, né, aos seus interesses aos órgãos envolvidos. Então, quando a palavra for titulares, a resposta é subjetivos. Quando a palavra for um todo, uma eficácia irradiante, aí o direito fundamental ganha um sentido mais objetivo, tá? Questãozinha um pouquinho mais difícil, mas dá para você acertar também. Vamos lá. A respeito dos direitos fundamentais, assinale a resposta correta. A teoria da eficácia horizontal direta, defende que a incidência dos direitos fundamentais deve ser estendida às relações privadas mediante intermediação legislativa. Não! Veja que a direta, essa é aplicada pelo Supremo, o STF que diz que pode, e o Supremo diz que não, na direta não há intermediação nenhuma. Na tese que o Supremo adota, eu aplico sim direitos fundamentais na relação horizontal diretamente, não precisa de regulamentação legal, tá? Então, tá ao contrário, ó, é na indireta que eu preciso da intermediação, não é na direta, tá errado. Os direitos fundamentais, na dimensão objetiva, são vistos como um conjunto de valores ou fins que a ação estatal deve perseguir, um todo, podendo ser utilizados como critérios de controle de ação estatal. Olha que interessante. Então, na questão objetiva, é o todo, força o executivo, o legislativo, o judiciário a aplicar os fundamentais de forma coletiva, completa, como um todo. Beleza, né? Basicamente, essa é a nossa resposta correta. Letra C. Considerando os direitos fundamentais, defendem os particulares de ações do poder público. O STF entende que tais direitos não se aplicam nas relações privadas. Olha que crime! O STF diz que tais direitos fundamentais não se aplicam? Não! O STF é muito pelo contrário. Ele diz que a teoria dos direitos fundamentais aplica-se de forma direta nas relações horizontais, ao contrário. O STF não adotou a teoria negativa, e sim a teoria da aplicação da eficácia horizontal direta. Então, essa questão está muito errada, muito errada. Os direitos fundamentais de quarta dimensão, ele tem que conhecer lá quais são as quartas dimensões, né? Quarta dimensão, estão diretamente ligados
a igualdade material, compreendendo os direitos sociais, econômicos e culturais. Aqui só para você lembrar que quando se trata de direitos sociais, econômicos e culturais, a regra é de segunda dimensão e não de quarta. Então tá errado aqui também. A última questão diz assim, o artigo 5º da Constituição Federal são de titularidade e exercitáveis por apenas brasileiros. Veja, as garantias processuais, né? Essas tais garantias processuais, pessoal, são aquelas chamadas ações mandamentais. Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de junção, ação popular. Como um todo, são extensíveis também aos estrangeiros. Como um todo, são extensíveis a todos. É claro, por exemplo, que nós temos restrição de uso na ação popular. É um exemplo. Mas, como um todo, direitos e garantias fundamentais são extensíveis a brasileiros e a estrangeiros residentes e não residentes no Brasil. É essa a interpretação que você vai aplicar. Bom, apenas brasileiros? Não. Apenas para pessoas físicas? Não. Pessoas jurídicas também podem entrar com mandado de segurança. Qualquer pessoa, desde que em regra seja regulamentadas em lei, né? Também não. Qualquer pessoa sob a autoridade do Estado brasileiro, ainda que seja estrangeiro não residente? Bom, essa é a questão focada na palavra residentes, né? Quem seja parte do processo judicial, mas não em processo administrativo. É claro que você, sendo parte no processo administrativo, pode fazer uso das garantias fundamentais. Então, veja, a mais plausível, que responde, inclusive, à última questão falando de abrangência, é a letra D. Qualquer pessoa, quer pessoa física, quer pessoa jurídica, nacional ou estrangeira, com ou sem residência no Brasil, pode fazer uso de direitos e garantias fundamentais, com algumas ressalvas, entendeu? É essa interpretação que eu quero que você tenha a partir de agora. Fechou? Então, 100%, agora tu já está em condições, já está apto, já está preparada para entrar na nossa Constituição Federal para falar de artigo 5º e os seus 300 incisos. Tá joia? Um abraço, fique com Deus. Até a próxima.